Finalmente, os dois últimos livros das Sagradas Escrituras. Vamos finalizar o nosso panorama bíblico. Vamos tratar o livro de Judas e Apocalipse. O livro de Judas é uma carta, tem um único capítulo, e o período em que ele foi escrito, o cenário era mais ou menos assim. A igreja primitiva já não era um pequeno grupo resiliente, pelo contrário, a igreja crescia, avançava, alcançava cidades, vencia fronteiras culturais, só que também enfrentava infiltrações sorrateiras. Falsos mestres se espalhavam pelas comunidades tentando distorcer o evangelho, seduzindo discípulos, aqueles que eram menos firmes, e logo, como se após um plantio, as ervas venenosas começassem a brotar entre o trigo. É nesse cenário que Judas se levanta, um homem identificado como servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago e, por sua vez, irmão biológico do Senhor Jesus. Ele, inclusive, é o homem que tem a voz que ecoa como se alguém visse as bases da fé ser erguidas e agora percebe rachaduras surgindo, os probleminhas aparecendo através da ignorância de alguns, imaturidade de outras e oportunismo de outros ainda. Judas abre a sua mensagem com ternura, chamando seus leitores de amados de Deus e declarando que o Pai os guardassem para Cristo. Mas logo essa ternura, ela dá lugar a uma urgência. Ela revela que pretendia escrever sobre salvação comum, talvez uma carta de encorajamento, de celebração e fé. Contudo, a realidade forçou a mudar a direção. As ameaças haviam surgido e ele precisava convocar a igreja a lutar pela fé. Por isso, a narrativa desta carta começa com um alerta espiritual. Judas não escreve por ter gosto, mas por necessidade de que as pessoas soubessem o que ele queria falar. Ele observa certos indivíduos entrando sorrateiramente como sombras que se misturam à comunidade, transformando a graça em desculpa para viver a impureza e negando o senhorio de Cristo. Esta acontece de forma sorrateira, criando uma grande batalha entre os cristãos. E para fortalecer o seu alerta, Judas vai conduzindo seus leitores por uma jornada através das antigas narrativas bíblicas. Ele relembra pelo menos três episódios clássicos. Primeiro, a incredulidade dos israelitas que saíram do Egito, mas pereceram no deserto, incapazes de crer plenamente na promessa de Deus. Segundo, os anjos que abandonaram seu estado original e se rebelaram e preservados até agora em cadeias de juízo. Terceiro, ele lembra sobre Sodoma e Gomorra, cidades marcadas pela imoralidade, pela extrema prevaricação sexual que foi sentenciada com o fogo de Deus. Essas memórias não são apenas histórias antigas. Judas as narra como sinais que se repetem no presente. Assim como aqueles que rejeitaram a autoridade divina, os falsos mestres também rejeitam os limites e se entregam às paixões desordenadas, e Judas estava tentando abrir os olhos de toda a população cristã. A narrativa desta carta se torna mais vívida quando Judas descreve qual era o comportamento dos falsos mestres com imagens fortes e dramáticas. Ele os apresenta como sonhadores que contaminam o corpo, rejeitam a autoridade e blasfemam soberbamente contra o nome do Senhor, contra todas as estruturas que o Evangelho ensina. Judas os compara
compara a perigos escondidos nas refeições comunitárias, como nuvens sem águas que são empurradas pelo vento, como árvores infrutíferas prestes a serem arrancadas, ondas agitadas que lançam espumas de vergonha e estrelas desgarradas destinadas à escuridão. Este tipo de figura era como Judas enxergava os falsos mestres. Judas traz à tona também uma antiga tradição citando a profecia atribuída a Enoque, um personagem ancestral mencionado no livro do Gênesis. Ele anuncia que o Senhor vem para executar juízo sobre todos e revelar a impiedade daqueles que andam em rebelião. Esta citação intensifica o clima dessa narração. A carta agora se torna uma história de fim iminente, o juízo está prestes a acontecer. E depois de descrever a corrupção dos falsos mestres, Judas volta-se para os discípulos, para aqueles que foram ganhos pelo evangelho de Jesus Cristo. Com esses camaradas, ele recorda as advertências dos apóstolos. Ele fala sobre os zombadores que surgiram nos últimos tempos. Ele fala sobre pessoas guiadas por instintos e divididas em sua própria arrogância. Aqui é nesse momento que a narrativa começa a trocar de tom. Em vez de um retrato sombrio dos falsos profetas, vemos uma cena luminosa da comunidade fiel. Judas orienta os seus leitores a se edificar no conhecimento sobre a fé, permanecerem orando constantemente no Espírito Santo e não só isso, o amor de Deus tem que permanecer neles e através deles. A carta então se torna pastoral. Incentiva os discípulos de Jesus a tomarem cuidados uns com os outros. Judas descreve como agir com aqueles que vacilam e como lidar com os que estão à beira da destruição espiritual. Não era para deixar ninguém para trás, era necessário haver compaixão e também haver firmeza. A igreja se torna uma casa que busca para resgatar e para proteger. E com o encerramento desta carta, acontece um cântico de louvor a Deus, que se ergue como uma luz depois da tempestade. Judas direciona para o Todo-Poderoso, aponta para Deus como aquele que pode guardar aqueles que tropeçam, de perdoá-los e apresentá-los irrepreensíveis diante da glória com grande alegria. A narrativa da carta de Judas termina do mesmo jeito que começou, apresentando o cuidado divino. Entre as ameaças e falsidades, entre as batalhas e vigilâncias, Judas afirma que Deus é responsável por sustentar o povo. A sua glória eterna, a sua majestade são imutáveis e o seu domínio é absoluto.